Olá, muito bem-vinda, audiência querida, para mais um episódio do FAPSicast. Começando agora, Henrique. Hoje estamos armados e parapetados, hein? Olá, Suelen. Olá, pessoal. Que bom estar com vocês aqui hoje. E vou voltar a lembrar, sigam a gente nas nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube, do Spotify, para acompanhar todos os episódios e cortes do nosso FAPSicast. E hoje a gente tem um convidado especial que vai trazer um tema diferente do que a gente já tem discutido aqui anteriormente. João Carlos Borda, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. É um prazer enorme te receber. E queria que você, para começar a nossa conversa, contasse um pouquinho, né, da tua história, para a gente conhecer, para a nossa audiência que conhece você talvez só da telinha, conheça um pouco mais do Borda. Bom, muito obrigado, Suelen. Obrigado, Tussi. A todos que estão nos acompanhando, é um prazer esse bate-papo, porque ele traz à tona, muitas vezes, coisas que a gente não revela ao longo da nossa carreira por conta das limitações dos veículos para os quais nós trabalhamos. Então, eu cursei Ciências Sociais, sou formado em jornalismo, estudante de Direito. Comecei no jornal da minha família, em Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, e depois passei para o rádio, afiliadas da Globo, fui repórter do Fantástico, Jornal Nacional, e depois CNN. E, em paralelo a isso, empreendi também como empresário. Nós temos hoje, eu e a minha mulher Danella, uma editora, a Chiru Books, e a gente tem feito livros em vários campos. Então, ao longo da vida, sempre tive como um alvo a questão de conhecimento, de descobrir e, principalmente, de conhecer o ser humano, que é muito rico e surpreendente, né? Então, eu acho que o jornalismo e ciências sociais me trouxeram para essa frente de prospectar as pessoas e aprender muito com elas, porque é assim que a gente consegue ir vencendo um pouquinho a vida. E hoje nós temos o privilégio de beber um pouco de tudo que você aprendeu durante a sua jornada. E eu acho que gostaria de começar com uma questão que particularmente me intriga bastante. Eu vejo outras pessoas intrigadas com isso também. Sobre quem é o ser humano, né? A gente tem algumas linhas filosóficas aí que divergem. São muitas, mas vou escolher duas. Uma que diz que o homem é bom por natureza. Então, que a gente nasce bom, mas que a gente vai se corrompendo, né, pela sociedade. E a outra linha que diz que, no fundo, somos maus, precisamos de cercas, de muros, né? Que diz que o homem é o lobo do homem. Já conseguiu descobrir, João, quem somos nós? Muito interessante. Eu recentemente li um livro que é sobre a história do mal, em que o autor discute ali, numa linha filosófica e antropológica, como ao longo do tempo nós fomos nos construindo a partir lá do pecado capital com Adão e Eva. Então, o que ele aborda é que a gente foi sempre furando certos limites, sempre rompendo bloqueios. O que aconteceu com Adão e Eva é uma demonstração de que é da natureza humana sempre ir além, sempre avançar, né? Mesmo que isso custasse lá para o Adão e Eva tudo o que custou, mas eles não pensaram em colocar para frente esse ímpeto que é da natureza humana. E aí, quando você começa a raciocinar esse comportamento, você vai ver Hobbes, Rousseau discutindo isso para mostrar, no caso do Rousseau, a questão contratualista do Estado. Por que eu preciso do Estado? Que é para interpor essas barreiras para que eu consiga viver dentro dos limites. Mas nós temos dificuldades para vivermos dentro disso. Então, eu penso que o ser humano carrega, de uma certa forma, uma célula de mal muito forte. Então, todos esses meios coercitivos que a gente tem, a família, a educação, a igreja e o Estado, são para, de certa forma, segurar um pouquinho, porque se isso não ocorrer, a gente tende a demonstrar essa fúria. Eu vejo, a cada instante, você é surpreendido por atos extremamente violentos que nos surpreendem, porque como é que você imagina que um pai vai matar a família, vai destruir todo mundo? Por que tanto ódio? Eu penso, particularmente, desvinculado de outras correntes contrárias, que o ser humano ele tem um grau muito forte de maldade dentro dele. E eu diria que essa maldade é exatamente para ele sobreviver, porque, né, quando você tem limites, eu preciso ser um sujeito mau para ser respeitado. Eu preciso aterrorizar as pessoas para que elas me respeitem. E a gente vai perpetuando essa maldade.
Muito bacana. Então, e eu acho que é muito interessante que, além da tua formação acadêmica como sociólogo, como pesquisador, você traz a vivência de ter acompanhado e levantado informações do dia a dia, dos fatos, ali como repórter, né? Hoje, né, confrontando esse universo, né, do que a gente vê teoricamente e o universo que você retratou em reportagens, a gente ainda precisa de direitos humanos? Mais do que nunca. As pessoas tendem a achar que os direitos humanos esse conceito ganhou uma deturpação muito grande ao longo do tempo, que aí vem aquelas coisas pejorativas que não valem a pena nem repeti-las porque são toscas. O que são, em síntese, os direitos humanos? São a proteção do cidadão em relação às eventuais atrocidades e abusos do Estado. Então, se nós destruirmos os direitos humanos, nós vamos destruir a nossa capacidade de proteção. É uma bobagem, um absurdo, quando você ouve, direito para bandido. É direito humano, é direito para a sociedade. E mesmo que seja bandido, que os direitos sejam pertencentes a todos da natureza humana. Eu, como repórter, ouvi constantemente as pessoas falarem assim. E isso acontecia com frequência. João, a imprensa tem que parar de defender bandido e tem que dar poder. A polícia tem que ser dura, tem que ser cruel. Se o sujeito cometer alguma coisa, desce o cacetete e bate no sujeito. Uma semana depois, essa mesma pessoa me ligava, fui parado por um policial, o cara humilhou a minha família, me colocou no chão, me algemou. Polícia não pode fazer esse tipo de coisa, eu sou um cidadão de bem. Eu falo assim, a gente quer as coisas boas para a gente e as coisas ruins para o outro. Eu quero que o outro seja preso, eu quero que o outro seja torturado. Quando essa ação do Estado se volta para mim, aí eu não aceito. Aí eu quero ser respeitado, eu sou um cidadão de bem, eu quero meus direitos. É uma hipocrisia. A gente vê muitas pessoas hoje fugindo de assistir noticiários porque estão vendo muitas notícias de corrupção, de crimes, e a gente muitas vezes pensa, o mundo está mais violento ou a gente está só tendo mais informações sobre o mundo? Esse fenômeno é interessante. Quando eu cobri aqui em Ribeirão Preto um episódio de violência de um pai em relação a um enteado a partir do caso da Isabela Nardoni. Então, você teve pontualmente no Brasil o caso da Isabela Nardoni, que teria sido morta pelo pai e pela madrasta, né, que depois foram condenados e cumpriram pena. Depois eu percebi, começaram a ocorrer outros casos semelhantes de agressão, muito, assim, nessa linha de pais, madrastos contra as crianças. E nós passamos a pensar o seguinte, será que a mídia amplifica esse tipo de história ou a mídia, levada pela audiência, passa a prospectar casos que até então talvez não tivessem uma relevância para serem publicados? Por quê? É proibido para nós, jornalistas, por uma questão ética, a notícia de um suicídio, porque comprovadamente, quando você dá a notícia de um suicídio, você tem uma multiplicação dos casos, numa demonstração até absurda, de uma repetição, de um estímulo para que outras pessoas façam o mesmo. Então, você está assistindo a uma televisão e ouve lá a história de um suicídio. Você já está para baixo, deprimido, completamente arrasado, você pensa, vou fazer o mesmo. Vou me matar. Então, a mídia não dá notícia de suicídio por essa questão, por entender que isso é estimulante. João, gostaria de saber se o jeitinho brasileiro, se ele é um tipo de violência. Penso que sim. O jeitinho brasileiro, que muitas vezes nós tratamos de uma forma carinhosa e até infantil, é da nossa natureza, nós somos assim, que orgulho ter esse jeitinho brasileiro. Mas ele esconde em seu bojo uma história de violência, de malandragem, e que provou ao longo do tempo que a malandragem só ferrou o Brasil, só lascou os brasileiros. A gente não ganhou nada com a malandragem, não ganhou nada com essa exaltação ao jeitinho brasileiro. Dentro do jeitinho brasileiro estão o racismo, a violência doméstica, a malandragem, a corrupção, principalmente, porque o jeitinho brasileiro pressupõe o rompimento dos instrumentos legais, dos aparatos legais. Por quê? Eu não posso estacionar o carro na vaga reservada para uma pessoa com deficiência física. Mas é rapidinho, são 5 minutos, eu não estou cometendo nada de mal, então eu vou deixar o carro estacionado naquele local. Mas logo em seguida eu vou reclamar que um político pegou dinheiro, que alguém fez um absurdo e tal. Mas e a minha prática, o meu jeitinho, de novo, cai naquela questão. O jeitinho vale para mim, mas eu não gosto que façam contra mim.
Muito bacana. Acho que é uma reflexão importante, pensando principalmente no momento em que a gente tem a internet, né, trazendo notícias muito rapidamente, nem sempre de fontes confiáveis. Sim. A gente percebe o crescimento das tais fake news, quando a gente percebe que a notícia não tem uma origem confirmada e acaba, de certa maneira, manipulando a opinião das pessoas. Como que você vê esse fenômeno das fake news? Bom, as fake news são para o jornalista a mesma coisa que o criminoso é para a polícia, ou seja, não se coadunam essas coisas. Então, nós jornalistas temos, em relação a fake news, uma profunda contrariedade. Então, nós não aceitamos, nós combatemos as fake news. Para isso que existe o jornalista. As fake news, não só no Brasil, mas no mundo, mataram as pessoas. Elas criaram esse abismo em relação à informação. Eu estava assistindo outro dia na CNN, o professor Villa comentando um fato que a gente vê cada vez mais frequente no Brasil. É um orgulho ser ignorante no Brasil. As pessoas enchem o peito para dizer, eu sou ignorante, viu? Eu sou ignorante, eu acho legal ser ignorante. Então, é o avesso do avesso. E é por conta disso que você tem a propagação das fake news. Agora, quando a gente analisa as fake news para saber como elas se originam, elas têm uma coisa muito forte, e daí a razão de ser difícil o combate, que nós gostamos de aderir às coisas nas quais nos acreditamos. Então, eu não aceito a fake news tão somente porque aquilo me agrada. Que aquilo se ajusta a mim, se ajusta aos meus valores de preconceito, às minhas opiniões nas mais duras, nas mais cruéis. E por isso eu vou fazendo aquele grupo. Aí você vê, as fake news, elas são preponderantes em determinados grupos. Elas não circulam entre nós aqui que não nos ajustamos a isso. Então, a fake news é uma cola. Adere a fake news quem quer acreditar naquelas notícias. Por exemplo, os antivacinas. Então, esse grupo antivacina, por mais que você traga 1000 explicações, não se trata de informação, eles vão continuar dizendo que a vacina mata, que é um absurdo as pessoas se vacinarem. Outro dia eu vi a propagação de um vídeo absurdo. O sujeito colocou lá, olha só o que aconteceu na França em relação às vacinas aplicadas das crianças. Morreram milhares de crianças na França. Uma mentira, um absurdo, só para assustar. Eu lembro quando começou a vacina infantil, uma deputada famosa aí, ouvindo um médico, eu não sei se era médico, dizendo, olha, vão morrer muitas crianças do Brasil, vai ser um terror, porque essa vacina é feita disso e tal. Um desserviço, uma maldade, uma crueldade. E quantos pais assustados com aquela informação, que ali parecia ser certificada por um médico, deixaram de vacinar os filhos? Não houve morte, um absurdo, não aconteceu nada. Existe uma impressão que eu vejo, João, mudando um pouquinho o assunto, né? De que parece que as pessoas que são vítimas de violência em algum nível, algumas pessoas pensam que elas fizeram por merecer, ou porque elas facilitaram aquilo. Há maneiras de a gente facilitar a violência contra nós, ou de talvez impedir a violência contra nós? Então, usar o relógio caro, sair com a roupa curta, ou diversos outros comportamentos, né? A gente pode atrair a violência? Então, o problema que nós temos no Brasil é que, normalmente, a gente vitima a vítima. Ou seja, eu dou um atestado de que aquilo aconteceu por exercício deliberado da vítima. Isso vai, por exemplo, à violência contra a mulher. A mulher mereceu apanhar porque ela fez alguma coisa errada. Ela contrariou o seu companheiro, ela usou roupas que ele não gostaria que ela usasse. Em se tratando de coisas materiais, sim, de fato, você tem hoje a limitação. Certos objetos você não pode expor porque você vai ser assaltada. É o quê? É uma sociedade violenta. Nós estivemos recentemente em Portugal, ficamos um mês e pouco lá trabalhando e também aproveitamos para passear. Eu não gosto muito de fazer comparativos entre países e grupos de pessoas, porque parece que você está privilegiando o lado bom. Portugal é uma referência, Estados Unidos é uma referência. E a gente tem que parar com essa mania de achar que nós, brasileiros, temos que nós somos piores. Não se trata, né? Nós temos grandes valores como brasileiros. A gente, quando compara o Brasil com outros países, tende a sempre olhar de uma forma medíocre para o Brasil. Não, nós temos que reverter isso. Eu penso que a gente tem que levantar a autoestima com consciência e reconhecer.
nossos problemas, mas também as nossas virtudes. Então, Portugal tem um índice de violência baixíssimo, né? Eles não têm essas coisas que acontecem aqui no Brasil. Eu lembro de um fato, Sueli, em que, como jornalista, eu fui conversar com um policial que estava fazendo a vigilância lá numa cidade e perguntei para ele há quanto tempo ele não sacava aquela arma que ele carregava na cintura. Ele me disse, desde que eu me formei na academia da polícia, eu nunca usei essa arma. Como você nunca usou essa arma? Não, porque não houve necessidade. Nas experiências que eu tenho aqui no Brasil, um policial passa mais tempo com aquela arma na mão do que com a arma na cintura, porque há muita violência. Então, o policial brasileiro hoje, eu acho que é um dos que enfrentam assim, a vida mais difícil. O combate à violência no Brasil é grande. Então, isso faz com que se transfira para nós a insegurança. Eu não posso ostentar celular, eu não posso andar com as coisas. Eu nem diria que se trata de ostentação. Se trata de um direito natural do cidadão de usar a roupa que ele quer, os objetos para os quais ele trabalhou e conquistou, mas é impossível no Brasil isso. Você que passou por várias veredas por aí, né? Sim. Qual será que pode ser um indício, um início do caminho para a gente tentar se desvincular dessa violência que nasce com a gente, porque a gente pune o bebê. Né? A gente põe o bebê para pensar, ou às vezes agride fisicamente, Sim. ou psicologicamente, um bebê que ainda não tem linguagem suficiente para entender algumas demandas, né? Então a gente é criado, em muitos casos, com punição. A gente reproduz isso com os nossos coleguinhas na escola, depois na nossa vida social de maneira geral, com os nossos parceiros. E muitas vezes, João, até sem querer, a gente pode acabar se pegar, né, nesse pensamento de achar que o bandido bom é o que está morto mesmo, né? Ou que já que foi pego pegando uma bolsa, tem que tomar paulada. Como é que a gente faz para se livrar dessa sensação que às vezes é tão brota na gente, é original? Interessante. E aí você vem, de novo, me trazendo a questão da reflexão sobre os direitos humanos. A violência no Brasil, ela não é espontânea e também não é uma violência ali temporal. Ela é resultado de uma estrutura social. Porque a violência no Brasil, ela esconde a invisibilidade de grupos que são os principais alvos. Quais são eles? Negro, pobre, mulher. Então, é esse grupo que a violência brasileira, por seus meios, vai reduzindo, vai matando. Então, quando a gente fala aquela história, bandido bom é bandido morto, e tem que descer a tortura em cima, eu te pergunto, eu até hoje, pode ser que tenha ocorrido, como repórter, eu nunca fiz uma matéria de um corrupto político que foi torturado pela polícia. Agora, eu não vou saber dizer para você quantas matérias eu fiz de pobres negros torturados pela polícia. Então, veja a balança e veja também que a violência não é por um acaso no Brasil. A violência tem, como toda a política que se insere no país, uma razão de ser. Então, eu preciso exterminar pobre, eu preciso exterminar negro e eu preciso diminuir a mulher. Eu preciso tornar a mulher cada vez mais sobrepujada por essa ação, né? E aí eu penso, posso ser simplista, posso ser reducionista, mas o único caminho que eu enxergo para o Brasil melhorar a situação pela qual passa hoje é a educação. Não acho que outro caminho vai levar o Brasil a mudar todos esses contornos defeituosos que nós temos. Não é pelas armas, muito longe disso, é um absurdo você pensar que um país pode progredir, pode evoluir pelas armas. Olha a dicotomia, a coisa absurda que se botou na cabeça das pessoas. Tira o livro da mão da pessoa e bota uma arma na mão dela. Aí vem aquelas opiniões idiotas assim, mas se você for assaltado, você vai jogar o livro no bandido. Não. Se eu for assaltado, eu consigo mudar essa situação ao longo do tempo investindo em educação. Se eu levar a educação para as famílias, para as crianças, mostrar a importância da educação para a sociedade, você vai, aos poucos, diminuindo esse índice de violência. E são fatos que a gente percebe que fazem parte da discussão, né, sobre o Brasil há muito tempo.
a gente já fala sobre isso e sabe que uma medida como essa de melhorar a educação vai ter efeito a longo prazo só. Então, é uma situação muito complexa que a gente vive ainda durante muito tempo, mesmo tomando boas medidas, uma forma de violência que é inevitável no sentido de a gente perceber como é difícil ter os dois lados aí equilibrados. Nesse sentido, você acha que essa desigualdade, que acho que é um ponto muito importante para a gente no país, ela vai mudar, ela é mantida? Como você vê a manutenção dessa desigualdade, apesar de tanto que a gente sabe que isso é o nosso problema? Eu lembro que nós falávamos com muito orgulho, nós brasileiros, e achávamos isso bonito. Nós temos hoje um dos homens mais ricos do mundo, o Ike Batista. Que legal você ter um bilionário entre nós. Eu te pergunto, para quê? O que serve esse bilionário? Em que ele me ajuda? Pelo contrário, esse bilionário que a gente tem a mania, e a mídia brasileira tem essa mania de exaltar. Puxa, o fulano é um dos homens mais ricos do mundo. Agora, as lojas americanas quebraram. Que efeito teve esse dono das lojas americanas que o Brasil se ajoelhava e dizia que homem esse é um dos mais ricos? As lojas americanas quebraram, ele querendo que o Estado colocasse dinheiro em cima, né? E aí você vê esses bilionários, para que eles servem? Então, isso só serve para aumentar a desigualdade, porque é muito matemático isso. O dinheiro é uma pizza. Se uma pessoa só fica com essa pizza para ela, os outros vão passar fome, os outros vão morrer. A questão da renda no Brasil é isso, é concentração, é muita gente, pouca gente com muito dinheiro e muita gente com pouco dinheiro, né? Então, como é que você vai coibir, vai enfrentar, vai realizar políticas sociais com essa concentração de renda? O Brasil tem que mexer nessa questão dessas desigualdades sociais. Como é que mexe? Sei lá, sobretaxando o rico, fazendo o rico pagar imposto. Eu tenho um iate lá de 10 milhões, sei lá de quanto, helicóptero, você vai pagar mais. Vai tirar da pessoa pobre, e você vê os governos, por mais diferentes de siglas que eles sejam, eles sempre são protetivos em relação ao sistema bancário, ao autoempresariado, e não valoriza o pequeno empresário, não valoriza o trabalhador. O Brasil também passa por uma outra situação, tão somente nesse enfoque. Nós não temos uma política para alguns segmentos extremamente sensíveis e importantes. Educação. Nós não temos política para a educação. Então, você tem o governante A, que entende que educação não é aquilo, o governante B, que entende que a educação tem que ser de outra forma, e interrompe, Suelen. Como você falou, educação é longo prazo. A Coreia do Sul, por exemplo, quando o país sucumbiu depois da guerra contra a Coreia do Norte, ficaram arrasados. Pensaram assim, como nós vamos sair dessa situação, vamos construir um novo país? Com educação. A Coreia do Sul investiu cada moeda que havia para tornar a educação uma excelência. O que é a Coreia do Sul hoje em tecnologia, pesquisa? E o que é a educação no Brasil? Vamos desviar o que a gente puder da educação. Dinheiro da merenda escolar? Vem para o meu bolso. Dinheiro para comprar computador para as crianças, vem para o meu bolso. Vamos construir uma escola? Quanto custa 1 milhão? Bota 10 milhões, a gente pega 9 para a gente e se der a gente faz a escola. E as crianças que precisam de escola? Que se virem. E banheiro para as crianças na escola? Banheiro? Isso é luxo. Para que dá banheiro para as crianças? É como a gente viu aquela história da escravidão nas vinícolas do Rio Grande do Sul, na Aurora, na vinícola Garibaldi, na Salton. E depois você ouviu aquele vereador dizendo assim, o que é? Esses trabalhadores querem um hotel 5 estrelas? Eu lembro que eu cobri várias vezes aqui na região coisas semelhantes de trabalho escravo, que eram feitos, que o trabalho era intermediado por um gato, né? Trazia aquele pessoal lá do Norte e Nordeste, aí escravizava as pessoas, jogava as pessoas nas péssimas condições. Então, o que a elite brasileira pensa? Trabalhador tem que ser tratado como escravo. Então, quando pede um direito, meu direito à alimentação, meu direito a um lugar para dormir. Quer hotel 5 estrelas? Foi o que aquele vereador de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, fez. Uma vergonha que eu sinto como gaúcho de ter visto aquela situação e, pior do que isso, ter visto depois as declarações que reafirmam essa ação deliberada de trabalho escravo. A gente ouviu bem reforçado esse discurso e tristemente, né, vindo de nós mesmos, da nossa classe, que está muito longe de ser milionário ou bilionário que seja,
acusando as pessoas, mais uma vez, né, de a escravidão só aconteceu porque quem está aqui está ganhando Bolsa Família e não quer trabalhar. Não, né? Eu acho incrível isso, Ellen. Como a gente consegue, sendo trabalhador, combater o trabalhador e se aliar ao patrão. Fico pensando capitão do mato, né? Eu sempre digo assim, eu acho uma hipocrisia dizer que patrão e empregados compartilham das mesmas ações, dos mesmos objetivos. Quando o patrão quer uma coisa, certamente é boa para ele e não é boa para o empregado. Eu lembro quando havia a reunião do Sindicato dos Jornalistas, aí os donos das emissoras de TV diziam para os jornalistas, a melhor proposta é aquela do reajuste tal. E aí os meus colegas jornalistas falavam, o patrão falou que a melhor proposta para nós é aquela proposta A. E a pior para nós, se é boa para o patrão, é óbvio que é ruim para o trabalhador. Aí você vê os trabalhadores brasileiros xingando as pessoas que eram escravizadas e saindo em defesa das vinícolas. Que legal, que bom que as vinícolas exploraram esse pessoal. Você é trabalhador, você é pobre. Pense na sua situação. Você pode estar numa situação como essa. Eu comento sempre o seguinte, a vida é uma roda. Um dia eu estou por cima, olho o mundo lá do alto e tenho daquela grandeza a minha arrogância. Aí a roda gira, eu vou lá para baixo e sinto o que é estar desempregado, o que é ser maltratado na fila, o que é pagar pelas coisas que eu achava que deviam ser assim. Não, tem que ferrar o trabalhador, tem que ferrar o desempregado, tem que ferrar o sujeito que é preso. Aí você passa por tudo isso. Mas eu não quero para mim. Eu ficar numa cela com 10 pessoas. Antes, as pessoas diziam assim, para que direitos humanos? Bota tudo que é bandido dentro de uma cela de 1 metro quadrado e deixa eles morrerem lá. Aí, tempos depois, eu fui preso e fui lá para aquela cela de 1 metro quadrado para ficar com 10. Isso aqui é um absurdo, isso aqui é um local para animal, cadê os direitos humanos? Então, essa hipocrisia brasileira é abominável, né? Um absurdo. E a gente percebe que vários desses fenômenos são presentes na história do nosso país há muito tempo. Tem questão histórica. E muitas vezes as pessoas olhando para isso, né, como isso está tão presente na nossa história, se sentem impotentes. O que as pessoas podem fazer, na tua visão, para começar a contribuir individualmente para a mudança desse quadro? Primeira coisa que eu acho é o seguinte, o brasileiro precisa botar na cabeça que o político, seja A ou seja B, é empregado dele. Ele está ali para servi-lo. Nós temos que parar com essa cultura brasileira de se ajoelhar para político. Eu, sinceramente, pela minha experiência como jornalista, não terei político de estimação. Vocês não ouviram até hoje sair da minha boca uma saudação. O político bom é o Zé. Não, o João não presta, o Zé que é bom. Não. Eu entendo, em princípio, que político é um servidor no sentido de servir a sociedade. Então, se nós tivermos uma ação proativa de cobrança de político em detrimento de saudação e homenagem a político, nós vamos começar a construir. Porque os políticos brasileiros são fisiológicos. O que eles buscam é a realização pessoal para eles e para os seus grupos. É uma ação de poder, não é uma ação de construção de um país. Então, para com esse negócio, mas o meu político é melhor que o seu, que o meu é... Outro dia eu estava assistindo numa emissora de TV uma discussão de comentaristas, que eu achei um absurdo, discutindo que um político A tinha roubado menos que um político B. Então, acho que se nós tivermos como base esse raciocínio, vamos quantificar quanto caracteriza um corrupto. Olha, para ser corrupto, você tem que roubar mais de R$1 milhão. 999 mil não caracteriza um político, um ladrão, né? Então, acho que tinha que constar lá no Código Penal brasileiro. Vamos tipificar corrupção. Corrupção está tipificada a partir de um determinado valor. Se o político roubar mais de R$1 milhão, ladrão. Se ele roubar menos de R$1 milhão, honesto, trabalhador, um sujeito que não causou nenhum mal ao Brasil. Curiosamente, são as mesmas pessoas que perdoam o colarinho branco, querem que mate de paulado o rapaz que puxou a bolsa. Perfeito, exatamente. Então é o seguinte, o político que rouba milhões, eu não gostaria de pedir pena de morte para ele,
Mas eu gostaria de que houvesse pena de morte para aquele menor, o menino de 15 anos, que roubou o celular daquela madame lá. Então, esse menino de 15 anos tem que ser morto. Mas e o político que roubou, sei lá, milhões e milhões? Não me interessa se ele é de A, se ele é de B. Não, mas essa aí, né? Não matar o cara para quê? Primeiro, pena de morte é um absurdo. Não vai jamais qualquer saudação à pena de morte. Por todas as razões, humanas, religiosas, espirituais, éticas, enfim, não se cogita, na minha cabeça, pena de morte é algo que não existe. Então, mas é aquela reflexão. Por que as pessoas, aproveitando o que você falou, defendem matar, acabar, exterminar com aquele ladrão lá do supermercado que roubou um quilo de macarrão e acham que o político não tem que passar pela mesma coisa. E aí cai naquela questão. Não interessa se foi um sabonete, se foi um macarrão, se for 100 milhões. É roubo, né? Isso que tem que ficar muito claro. E a gente percebe que, ainda pensando um pouco, né, da questão da exposição que as pessoas têm a mídias sociais, fake news, tudo mais, a gente percebe a polarização, né, dos dois lados aí que se confrontam, e isso não estimula também a violência, essa polarização? Perfeito. Eu acho o seguinte, em política você sempre vai ter lados opostos, né? É natural que um grupo tenha uma posição e o outro grupo tenha uma completamente adversa e contrária àquela. A polarização, eu acho que é aceitável. O que não é aceitável é o extremismo. O extremismo, o radicalismo. Que é isso que aconteceu no Brasil e acontece ainda. Você não consegue discutir a política num plano de nível. Assim, se você me contraria numa opinião, quando eu estou defendendo o meu político de estimação, eu quero te matar. Eu não quero argumentar com você, eu quero acabar com você. Então, é uma coisa muito louca, né, que a gente vem assistindo no Brasil. Quantas famílias... Eu fico pensando, Sueli e Túcio, quantas famílias que tiveram essas situações, que se separaram, que cortaram os laços de afeto e de amizade por conta de políticos que hoje demonstram que não eram nada daquilo que elas defendiam. Então, eu não falo mais com meu filho, eu não falo mais com o meu irmão, porque eu defendia o meu político, ele era honesto, ele era bom, era um homem de Deus, não sei o que, tal, e aquele outro político era um vagabundo, não sei o que. Aí acabou a amizade com a família. E aí como é que você pensa assim, pô, perdi, eu rompi, eu estraçalhei, né, acabei com uma família defendendo um sujeito que eu deveria cobrá-lo. João, e quando eu percebo que eu acho que é um rompimento muito triste, né? Você perceber que o meu filho ou o meu pai é capaz desses pensamentos, porque eu entendo também que nos últimos tempos a gente teve espaço para mostrar esses nossos sentimentos mais violentos, né? E aí eu escuto o meu pai falando que sim, o certo é matar o bandido. Isso. Como é que a gente enfrenta isso? O que a política brasileira nos últimos tempos trouxe à tona foi o que estava no sótão da nossa moralidade. Aquelas coisas escondidas que, por razões diversas, eu não manifestava publicamente. Mas, para a surpresa de todos nós, começamos a perceber que aquele amigo, que aquele irmão, que aquele pai, enfim, alguém próximo da gente, entende que tem que matar gay, que tem que matar negro, que tem que matar ladrão, que tem que agir com violência contra qualquer ideia oposta à dele. Então, se por um lado a polarização na política brasileira trouxe toda essa violência à tona, que é algo que tem que ser combatido, ela também revelou pessoas que viviam entre nós com posições que hoje nos surpreendem. Eu vejo, por exemplo, amigos falando assim, a mulher tem que ser colocada no lugar dela. A mulher... Pô, o sujeito... Eu convivia com esse cara que acha que tem que defender estuprador, por exemplo. Quantos de nós ouvimos amigos próximos dizendo, voltando naquela questão, saiu de minissaia à noite, foi para um bar sozinha, boa coisa não é. Mulher direita não bota uma minissaia e vai para um barzinho. Então, ela procurou, e o estuprador estava no papel dele, não é? Você vê aquele comentarista, o Constantino, falar em relação à própria filha dele naquela situação, que se a filha dele fosse estuprada por essas razões, ele ia cumprimentar o estuprador. Então, olha o radicalismo. Ele está sozinho? Não. Ele é
a ponta de lança de muita gente, de muitos homens que pensam assim. E já pensavam e a gente só não sabia. Exatamente. Eu não tinha coragem de manifestar aquelas coisas horríveis. Mas quando eu ganho voz, aí que tem a questão das redes sociais que você estava falando. Acho que foi o Bauman que comentou que as redes sociais deram voz para uma legião de ignorantes e de toscos que antes não tinham esse instrumento na mão. Então, essas conversas horríveis aí ficavam no boteco, ficavam naquele grupo reservado. A internet vem e amplifica isso, dá uma vitrine. Olha, a partir de agora, o que você tiver de coisa feia para falar, de coisa horrível, pode usar a internet aqui, está liberado. Você tem espelho, tem lugar para isso. Exatamente, parece tem lugar. bem-vindo, inclusive, em algumas rodas, né? E é isso, vem aquela questão, é o meu direito de expressão. Não venha me cobrar o que eu acho que eu tenho que falar, do jeito que eu tenho que falar. Aí vem esses idiotas falando, volta ao nazismo, por que eu não posso ser racista? Por que eu não posso bater em mulher? Por que eu não posso estuprar? Eu já vi esse grupo aí mais radical passando pano em pedófilo, né? Dizendo que, mas a menina, a partir dos 13 anos, dependendo de como ela se veste, ela está se insinuando, ela está atraindo os olhos do pedófilo. Então, absurdo, você chega ao ponto de dar direito ou dar vantagem para o pedófilo em detrimento de uma criança. É uma coisa louca isso. Agora, rolando aí os feeds sociais, com 2 ou 3 notícias já me irrita o suficiente. Como é que você trabalhou uma vida toda com violência? Como que você se sente? Como que você se cura? O que acontece com uma cabeça como a sua, que está o tempo todo exposta a atrocidades, né? Que você chegou aqui já antes comentando com a gente muito do que existe e que às vezes a gente nem imagina. Os bastidores do jornalismo são mais ricos do que aquilo que vai para o ar, porque são nos bastidores que você capta a essência de uma realidade, porque o jornalismo é a representação da representação. O jornalista, quando leva uma matéria para o ar, ela vai carregada da subjetividade e, muitas vezes, da construção de personalidade daquele jornalista. Não se trata de manipulação, não se trata de adulteração da realidade. Se trata de um filtro ineficaz para conter o meu jeito de pensar, as minhas concepções. Violência contra a criança foi sempre, para mim, como jornalista, a coisa mais difícil para cobrir, né? Porque eu já vi tanta coisa acontecer. Eu não sei se você lembra, entre tantos casos que aconteceram aqui em Ribeirão, o caso Joaquim, por exemplo, né? Em que o padrasto ali é acusado de ter matado o menino. Teve um outro caso também, que não teve o mesmo rumor, mas gravíssimo, de um pai que jogou um bebê contra a parede, brigando com a mãe da criança. Então, essas coisas são muito sensíveis. Não existe essa história de ser humano que não é tocado pelas situações que enfrenta no dia a dia. Todos nós somos tocados. O que nos diferencia é a capacidade de fazer uma graduação disso, de não deixar perturbar a cabeça da gente, né? Veja o caso de policiais, por exemplo. Eu lembro de uma história em relação à pedofilia. Uma vez eu conversando com um policial da Polícia Federal que era voltado só para trabalhar em relação a postagens de pedofilia. E eles me disseram, esses policiais, que era a coisa mais difícil para o policial investigar pedofilia, porque ele tinha que assistir exaustivamente aqueles vídeos de atrocidades. E um deles me contou uma época assim, quando você pensa em pedofilia, você acha que ela atinge um determinado nível de idade de criança. Não. Vídeos que nós, policiais federais, assistimos são de bebês sendo violentados. Situações terríveis. Como é que é a cabeça do policial? Tanto é que, pelo que eu soube, esses policiais que trabalham nas investigações de pedofilia, eles têm um tempo curto naquela área e depois são transferidos para outras áreas. A cabeça do sujeito não aguenta. E acho que é muito interessante trazer também que nessa tua trajetória também teve uma novidade muito bacana recente, que é a tua editora, Chiro Books, que eu acho que seria importante contar para o pessoal como que é a escolha dos livros, a tua participação, as pessoas podem publicar, como que é a editora? Bom, nós criamos a editora Chiro Books, eu e a Danella, a partir de uma experiência que veio por acaso na minha vida em paralelo ao meu trabalho de jornalista. Tudo começa quando alguém me pede para escrever uma biografia sobre essa pessoa. Então, olha, eu
gostaria que você escrevesse a minha vida, tá? Uma biografia. Aí surgiu um outro pedido e isso passou a ser uma atividade econômica interessante. E pensamos, se hoje eu consigo escrever os livros para as pessoas como um escritor fantasma, né, um ghostwriter, eu posso empreender naquilo que eu sempre tive vontade de fazer, que é ter uma editora. Aí nós criamos uma editora para exatamente permitir que as pessoas tenham um processo fechado. Então nós escrevemos o livro, se a pessoa não quiser ou não puder, nós diagramamos, nós entregamos o livro pronto e, além de entregá-lo pronto, nós colocamos nas plataformas digitais e também nas livrarias do Brasil, as principais delas. Então, a pessoa que tem aquele sonho de escrever um livro e às vezes acha que não consegue, nós conseguimos ajudá-la, nós conseguimos permitir que ela faça o livro. Se ela quiser escrever, ótimo, perfeito. A gente vai fazer o trabalho de edição e o livro vai sair do jeito que ela imaginava. Ah, mas eu não consigo, mas eu não quero, eu não posso. Aí a gente vai lá, escreve o livro. Se ela quiser, ela assina o livro. Se ela não quiser, o livro vai assinado por quem ela achar que deve escrever. E aí a gente já estamos caminhando para o 4º livro da editora Shiro Books. Então, para nós, é um motivo de muito orgulho, porque você empreender, sair com uma ideia, ainda mais num setor que muitas vezes, né, não tem tanta prioridade no Brasil, que é o livro, que é a leitura, né? Então, é por isso que eu acho que a gente só vai salvar esse Brasil pela educação e pelo livro. Já me animei, já quero publicar, hein? Pô, bem-vinda. É muito interessante. E tem vindo histórias com boa repercussão, histórias muito interessantes que estão publicando. Perfeito. Então, nós temos, por exemplo, o Quanto Vale uma Pessoa, do Dr. Luiz Felipe Arcângelo, que é um livro sobre direitos humanos em que ele faz um recorte sobre a violência no Brasil e no mundo a partir de algumas situações. Trabalho a violência doméstica, a violência contra a criança, o bullying. Aí, muitas vezes, você fica pensando, o que tem a ver violência doméstica, bullying, trabalho escravo, escravidão? A violência ela tem que ser analisada dentro de um conjunto. Nós entendemos que violência não é fragmentada, que violência não é Lego, né? Uma pecinha lá, uma pecinha aqui. Ela é estrutural no sentido de, quando você tem, por exemplo, o bullying, já é um exercício precoce de um futuro, de um adulto violento. Porque se a criança pratica o bullying contra o seu coleguinha, aquilo vai ser uma pedagogia para o mal. Ela já vai começar desde cedo a diminuir, a ver o ser humano como alguém menor, como alguém sem valor, né? E aí depois é um passo para se tornar esses machões que batem em mulheres, esses homens violentos que machucam, que cometem crimes contra a própria família. É um exercício disso. Eu lembro lá no livro uma história que aí entra um pouco na tua área, e eu não quero ser tão profundo porque seria especulativo. Existem registros mostrando que crianças que têm uma dificuldade de relação com os animais, de cometer maldade contra os animais, essa pesquisa mostra que muitas delas, quando se tornaram adultas, se tornaram criminosas, cometeram atos de violência. É mais ou menos isso, nessa linha que eu estou falando, da pedagogia da bondade ou da pedagogia da maldade. Então, as crianças foram sempre convivendo com aquela de maltratar animal e achar que animal não sente dor, que tem que ser maltratado. O que vai acontecer depois? Vão continuar cometendo maldade contra os animais e contra outras pessoas, né? Então, eu, por exemplo, sou um sujeito muito contrário, eu tenho uma posição firme em relação a rodeios. Eu acho que é um absurdo você pegar um animal, e quantos rodeios eu cobri na minha vida, quantas matérias eu fiz de rodeio, e a gente traz isso no livro, essa questão da violência. Por exemplo, pesca esportiva. Eu comparo a pesca esportiva à porrada esportiva. Então, um lutador de boxe, o Mike Tyson, ele faz o seguinte, ele me leva para o ringue, me enche de porrada e me solta depois, todo machucado. Ele fez um exercício esportivo, né? E eu fiquei arrebentado. Pesca esportiva não é diferente. Você pega o peixe, machuca a boca do peixe, o peixe sente dor, você interfere no meio ambiente, aí você tira a foto, olha que peixe bonito, você solta o peixe e aí você desequilibra a natureza. Aquele peixe muitas vezes sai sangrando para o rio. Isso é esporte. É esporte e rodeio. Pega um animal, traz lá do campo, faz aquele show, quase uma coisa parecida com o Coliseu romano, e aí é esporte.
O touro pediu para estar ali? O peixe pediu para participar desse esporte? Não é diferente do que se faz no circo, né? Então, por exemplo, o treinamento para elefante. O elefante, desde pequenininho, ele é confinado num espaço muito reduzido, numa jaula pequeníssima, para ele já ter, para já controlar o instinto de liberdade do elefante. Então, sufocado ali, pressionado, o elefante vai se tornar obediente. E aí vai fazer tudo aquilo que o domador ensina. O ser humano não é diferente? Eu não confino uma mulher dentro de casa, eu não confino uma criança. Muito importante. Eu acho que hoje a gente tem aqui muitas reflexões que nossa audiência aí vai ter a oportunidade para parar, avaliar, dar muito feedback para a gente, porque foi um episódio muito bacana. Essencial. E eu fiquei aqui com mais um monte de coisas para perguntar, então já fica aberto o convite. Muito obrigado. Para que você retorne assim que possível para nos deleitar com os seus conhecimentos e com a sua história fantástica, que também nos ensina. Ele vai falando aqui, eu vou me remoendo, né, com coisas que a gente já fez, com coisas que a gente já pensou, e o quanto a gente tem que evoluir individualmente, né, para conseguir alcançar um patamar mais pacífico para a vida. Perfeito. Eu acho que nós temos que fazer um exercício de consciência. Eu penso que não dá para você acordar logo pela manhã e dizer assim, hoje eu vou ser bondoso. Não existe isso. Essa bondade, ela é natural da gente. Eu sempre comento o seguinte, todos nós chegamos ao mundo com alguns aplicativos já instalados. Se eu não tenho instalado dentro de mim o aplicativo da bondade, que eu vá e encontre um meio de instalar esse aplicativo que não veio comigo e passar a usá-lo. O aplicativo da cordialidade, da gentileza, da ternura. Se instalou no Brasil um conceito de que ser legal, de que ser pacífico com as pessoas é fragilidade, é fraqueza. Então, se eu te trato com educação, eu sou um fraco. Eu sou um homem forte, quando eu viro a cara para você e você me fechar aqui no trânsito, eu te xingo pelo simples fato de você ser mulher. E aí eu cresço, né? Como eu sou forte. Né? E se bobear, eu vou lá e pego uma arma e aponto para sua cara, mostrando o quanto eu sou valente, o quanto eu sou corajoso e sou forte. Então. Muito bacana. Fantástico. Muito obrigado. Valeu, Borda. Foi muito bom estar com a gente aqui hoje. E, como a Sueli falou, está feito o convite. Vamos trazer aqui outros temas e outras oportunidades. Ótimo. Eu gostei muito da experiência. E, como jornalista, eu digo para vocês que estão no caminho certo, porque o bom jornalista não é aquele que fala, mas é aquele que sabe escutar melhor. E vocês têm essa capacidade que é natural de vocês, já vieram com o aplicativo, de escutar e serem pontuais nas questões que vocês consideram relevantes. Então, show! Nota e ainda 10. Saímos com elogio, hein? Gostei, que elogio! Gostei. Muito bom. E se você também gostou, não perca os próximos episódios do FAPSicast, o podcast da FAPSI. Até a próxima. Até, pessoal.